Vou falar agora sobre as técnicas de necrópsias em equino. Para começarmos, precisamos saber o que é a necrópsia. A necrópsia nada mais é que um exame essencial para sabermos a real causa da morte de algum animal, podendo ser feito apenas por um médico veterinário, de preferência um patologista. Esse exame oferece informações de alta relevância para o tutor e para o médico veterinário, sendo imprescindível em casos de óbito de animais com potencial jurídico. Importante também para a propriedade para averiguar se há casos de óbito por conta de parasitas, infecções. Eu vou citar alguns dos materiais essenciais para a realização da necrópsia. Primeiramente, devemos lembrar sempre dos EPIs, as luvas, avental impermeável, bota, alguns tipos de máscaras específicas, facas cirúrgicas, serra para ossos, recipientes para amostras que podemos obter durante a necrópsia, alguns tipos de pinça que são imprescindíveis para esse tipo de necrópsia. Antes de iniciarmos a necrópsia, passamos por uma série de protocolos, como, por exemplo, a identificação do animal. Temos que fazer uma ficha de anamnese. Nela tem que conter o nome do animal, a raça, a pelagem, idade, sexo, se o animal tem um proprietário, se não tem proprietário, se conseguirmos os históricos, os sinais clínicos que o animal havia tido, a possível causa da morte, entre outras coisas que são de suma importância. Dentre elas, confirmar em quanto tempo faz que o animal morreu. Por quê? Quando nós abrimos o animal, nas cavidades, com o passar do tempo, os órgãos vão perdendo a cor, alguns vão escurecendo. Então, para que nós sabemos ao certo qual foi a causa da morte, precisamos saber se foi se é algo patogênico que está acontecendo no órgão ou se é algo fisiológico. Para isso, precisamos saber há quanto tempo o animal veio a óbito. Dentre essas informações muito importantes, temos que ter também a assinatura do proprietário. Se o animal tem um dono, é de suma importância que ele tenha assinado a ficha de anamnese, para que ele autorize que nós veterinários possamos realizar a necrópsia. Quando todos os protocolos para a realização da necrópsia forem concluídos, nós começamos com a preparação do corpo. Para isso, nós fazemos, antes de começar a abrir as cavidades, fazemos uma inspeção externa, ou seja, do lado de fora do animal, observando nas pálpebras se há algum parasito ou alguma alteração, nos órgãos como rabo, cauda, patas, se há algum tipo de alteração, no ânus, na vulva, no prepúcio, se há algum desses órgãos e algumas dessas partes, há algum tipo de alteração. Observamos também a condição da pele, se teve alopecia em algum local, alguma inflamação, alguma irritação. Observamos as mucosas orais, vaginais, anais, se há presença de lesões ou algum tipo de ferida em algum local do corpo. Buscamos algum tipo de anomalia em algum desses locais. Fazemos também uma avaliação nutricional, avaliando o score do equino, se há algum tipo de fratura, algum tipo de lesão. Vou falar agora sobre o posicionamento do animal para a necrópsia. Em caso dos equinos, o animal deve ser posicionado em decúbito lateral esquerdo, de lado. Feito isso, devem ser feitas as desarticulações do animal,
para que facilite o acesso aos órgãos internos. Caso essa posição não fosse adotada aos equinos, o colo e o seco ficariam em cima de outras vísceras, comprimindo-as e dificultando a sua retirada. Para que o animal esteja de forma estável e acessível, é utilizado alguns tipos de suporte, como pallets, se não for dentro de um centro cirúrgico que tiver no local. Vou explicar a abertura do corpo. A incisão inicial é feita geralmente no tórax, porque precede esta cavidade, para evitar a contaminação dos conteúdos abdominais. Logo assim que é feita a abertura da cavidade, devemos avaliar sua consistência. Se há algum tipo de órgãos perfurados ou alguma anomalia, começando pelo coração, pulmão e órgãos que estiverem no local. É recomendado que faça cortes nos órgãos para observar a consistência, coloração ou alguma presença de alguma lesão. Vou falar agora sobre a abertura da cavidade abdominal. Lembrando sempre de respeitar as particularidades anatômicas do equino. A incisão mediana na pele do equino ocorre do externo até a síntese púbica. A partir disso, ocorre a difusão dos tecidos subcutâneos e musculares abdominais, com cuidado para não perfurar algum órgão. A avaliação inicial ocorre sem modificar qualquer órgão do lugar, para observar a disposição, coloração e presença de líquidos ou aderências em algum dos órgãos. Frisarei agora a necrópsia do estômago do equino. O primeiro passo é localizar o estômago no quadrante cranial esquerdo da cavidade abdominal. Seguir a abertura do pilouro até a cárdia pela curvatura maior do estômago. Com o auxílio de uma tesoura, examinar o conteúdo e a mucosa estomacal. O segundo passo é retirar cuidadosamente, grampeando as extremidades do esôfago e do duodeno, para que não ocorra o extravasamento do líquido gástrico dentro da cavidade. Lembrando sempre de fazer a abertura do estômago longitudinal, sempre observando a mucosa e a coloração, antes mesmo de lavar o órgão. E assim avaliar o conteúdo, se há presença de parasitas, alguma úlcera, alguma massa, alguma lesão, alguma alteração de cor ou algum tipo de trauma. Explicando agora a necrópsia do esôfago. O esôfago pode ser dissecado pelo tórax, se preferirem abrir pela cavidade torácica, e, se necessário também, avaliar a integridade da mucosa e presença de algum conteúdo estranho, como obstrução ou lesão, lembrando sempre de observar se há alguma massa, observar a coloração e a consistência do órgão, cortando sempre em segmentos transversais para uma análise interna. Se houver alguma anormalidade, é imprescindível que ocorra uma coleta da amostra para que seja enviada para o laboratório para que tenhamos um laudo específico da causa da morte. Vou explicar agora a coleta das amostras. As amostras dos órgãos obtidas durante a necrópsia são geralmente colocadas em frascos e recipientes separados, com identificação precisa, como o nome do animal, idade, raça e órgão, local da retirada da amostra e data da coleta. O órgão tem que ser específico de onde foi retirado, se foi do meio ou da ponta do órgão, porque isso influencia
no resultado da amostra. Dependendo do tipo do exame, podem ser usados alguns tipos de soluções específicas, como formol ou alguma substância salina. A embalagem para transporte tem que ser adequada, garantindo a integridade da amostra e evitando contaminação. Podem ser colocadas em frascos de vidro ou de plástico, recipientes com tampa ou placas de Petri, dependendo do tipo do exame e da recomendação do laboratório. O encerramento da necrópsia é feito após todas as análises e coletas necessárias. Recolocamos os órgãos de volta na cavidade, fechando-os com suturas ou algum outro tipo de método, fechando depois as cavidades abertas com suturas ou grampeamento, a forma que for escolhida. Feito isso, ocorre o descarte dos materiais biológicos utilizados, feitos conforme as normas de saúde pública.